Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver MOSFET, calculando o capacitor de bootstrap. O capacitor de bootstrap é usado em drivers para acionamento de MOSFET ou IGBT. Uma dúvida comum entre os técnicos é como calcular o valor desse capacitor. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? O circuito de driver com o bootstrap é uma técnica usada para acionar o transistor Q1 da ponte, ligando a tensão mais alta do circuito de potência. A dificuldade para ligar esse transistor é que o source não está ligado diretamente ao terra. Ele está no ar, como se diz. Então, é usado o capacitor de bootstrap para alimentar o circuito do gate do transistor Q1 quando ele for ligado. Eu já falei sobre o assunto no tutorial MOSFET Driver com circuito integrado. Está na descrição desse vídeo. No primeiro momento, o capacitor é carregado via diodo D1 e RB. E no segundo momento, esse capacitor descarrega ligando o Q1. Está tudo muito bom, tudo muito bonito, mas qual o valor desse capacitor? Se eu colocar um valor muito grande, talvez não dê tempo de carregar. Principalmente se eu estou usando um circuito de PWM com altas frequências. Se eu coloco muito pequeno, a energia armazenada pode não manter o transistor MOSFET ou IGBT ligado o tempo necessário. Pois bem, eu vou mostrar uma forma de calcular esse capacitor. Esses cálculos são baseados no informativo da Silicon Labs, que mostra uma forma bem simples de calcular. Tudo começa pelos tempos de comutação dos transistores. Na figura é mostrada a forma de onda típica de um sistema PWM. Nessa figura é focado o transistor Q2. Claro que para o transistor Q1, você já sabe, vai ser tudo ao contrário. No tempo T1, quando o Q2 está ligado, o capacitor do bootstrap é carregado. E durante o tempo T-off, o capacitor CB do bootstrap é descarregado ligando o transistor Q1. Esses serão os tempos usados para calcular o capacitor do bootstrap. Tudo começa determinando os tempos necessários para carregar e descarregar o capacitor, pois serão esses tempos que vão determinar o valor do capacitor. Primeiro, você deverá calcular o valor do capacitor a partir do tempo T-off. O tempo que o transistor Q2 está desligado e o capacitor deverá descarregar toda a sua energia no gate de Q1, mantendo-o ligado. Nesse caso, você vai usar a equação básica do capacitor. O valor do capacitor é igual à carga do capacitor de bootstrap dividido pela variação de tensão no capacitor. O capacitor deverá ser carregado com carga suficiente para manter o transistor Q1 ligado. E mais, a carga necessária para alimentar o circuito interno do driver. Sim, porque o driver também usa a energia do capacitor de bootstrap para alimentar o seu circuito de acionamento. Segundo, você deverá calcular o valor da resistência de carga do capacitor RB. Conhecendo a resistência de carga, será possível determinar a corrente máxima de carga do capacitor e assim especificar o diodo D1. Esse é o roteiro da nossa aventura. Para calcular a carga do capacitor, você deverá conhecer o tempo máximo desligado e o tempo mínimo desligado. O tempo é máximo e mínimo porque o tempo pode variar no sistema PWM. Esses serão os tempos usados para carregar e descarregar o capacitor do bootstrap. O tempo máximo de desligado, vou chamar de TLmax, é igual ao ciclo de trabalho do PWM, o Dutch Cycle, letra D maiúscula, dividido pela frequência do PWM. Tudo isso mais o tempo morto. Sim, tem que descontar aquele tempo de segurança para não ligar os dois transistores ao mesmo tempo. Vou chamar de TDT. O tempo mínimo de ligado, vou chamar de THmin, é dado por 1 menos o Dutch Cycle, tudo isso sobre a frequência do PWM menos o tempo morto. A carga elétrica que o capacitor deverá ser carregado deverá ser capaz de ligar ao MOSFET ou IGBT e deverá ser determinada pelos tipos de MOSFET ou IGBT. Essa carga consta no datasheet componente com o símbolo QG, carga total para carregar o capacitor de gate.
O capacitor ainda deverá ser carregado com mais uma carga extra, a carga necessária para alimentar o driver. A carga irá gerar a corrente para o driver funcionar. Então, será especificado em função da corrente do driver. A corrente é chamada de corrente quiescente e consta no datasheet com as letras IQBS. Algumas literaturas recomendam incluir mais a corrente de fuga do driver, chamada ILK. Vou seguir o manual das Celebrity, que recomenda usar somente a corrente quiescente. A equação de carga do capacitor de bootstrap, vou chamar a carga de QCB, fica: a carga do capacitor de bootstrap é igual à carga total para carregar o capacitor do gate, mais o tempo máximo de desligado, vezes a corrente quiescente do driver. Conhecendo a carga, é possível calcular o capacitor pela equação básica. O capacitor de bootstrap deverá ser igual ou maior do que a carga do capacitor de bootstrap dividido pela variação de tensão no capacitor. Uma forma prática para deter essa variação é considerar que a tensão do capacitor vai variar somente 5%, mas esse valor não deverá ser inferior ao dobro do valor da tensão de threshold, pois se alcançar a tensão de threshold, o transistor poderá desligar. A resistência de carga RB deverá garantir a carga do capacitor no tempo TH mínimo. Nesse cálculo é considerado o tempo de carga igual a 3 vezes a constante de tempo RC. Aí é só isolar a resistência. Então fica: a resistência de carga é igual ao tempo TH mínimo dividido por 3 vezes o valor do capacitor de bootstrap. Conhecendo a resistência de carga, é possível determinar a corrente de carga do capacitor. Com essa corrente, você poderá especificar o diodo de carga, sempre lembrando que deverá ser um diodo rápido. A corrente média pode ser calculada pela carga no capacitor. A corrente média de carga do capacitor é igual à carga do capacitor dividido pelo tempo TH mínimo. Agora vou mostrar um exemplo prático, considerando as seguintes condições para o projeto: carga total do gate, 85 nanocoulombs, tensão de alimentação, 12 volts, corrente quiescente, 3 mA, retirados do datasheet, frequência do PWM, 200 kHz, Dutch Cycle variando entre 10% a 90% do período, tempo morto, 100 nanosegundos. Calcule o valor do capacitor de bootstrap. Solução: TH mínimo é igual a 1 menos 0,9, que é o Dutch Cycle máximo, dividido por 200 kHz, menos 100 nanosegundos, que é o tempo morto, aquele da segurança. Isso dá 0,4 microsegundos. Esse é o tempo que o capacitor terá para carregar. TL máximo é igual a 0,9 do Dutch Cycle máximo, dividido por 200 kHz, mais 100 nanosegundos. Isso é igual a 4,6 microsegundos. Esse é o tempo para o capacitor descarregar. A carga do capacitor do bootstrap é igual a 85 nanocoulombs da carga do gate, mais 4,6 microsegundos do tempo TL máximo, vezes 3 mA, a corrente para manter o driver funcionando na descarga. Isso dá 98,8 nanocoulomb. Agora é possível calcular o capacitor, que é igual a 98,8 nanocoulomb da carga, dividido por 12 vezes 0,05, 5% da tensão de alimentação. O capacitor só poderá perder 5% da tensão durante a descarga. O valor do capacitor é de 164,7 nanofarads. Esse é o valor mínimo, então vou usar 180 nanofarads comerciais. Simples assim. A resistência de carga é igual a 0,4 microsegundos, o tempo TH mínimo, tempo de carga, dividido por 3 vezes o valor do capacitor 180 nanofarads. Isso dá 0,74 ohm. Valor muito baixo, por isso, na maioria das vezes, o pessoal não coloca essa resistência. A resistência do próprio circuito irá limitar a corrente de carga.
A corrente média é de 247 mA. Essa será a corrente que o diodo deverá suportar. Vou usar um capacitor de cerâmica de 180 nanofarads. Devo usar o melhor capacitor possível. Devo evitar capacitores eletrolíticos que vocês já sabem que não são lá essas coisas. O diodo vou usar o UF4007, corrente de 1 ampere, é mais que suficiente. Tem que usar o UF, que é rápido. O 1N4007 não serve. Pronto, você viu nesse tutorial como calcular o capacitor de Bootstrap. Quero mandar um agradecimento especial para Roberto Frazon, que sugeriu esse vídeo. Se você também tiver uma sugestão, é só enviar que eu vou tentar fazer no próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!